vez em quando, a gente precisa fazer aquilo que uma educadora argentina admirável, chamada Emília Ferreiro, quem aqui é pedagogo sabe de que eu estou falando, Emília Ferreiro, ela nos convida a respeito da educação, das escolas, da forma como a gente cria os nossos filhos. Sabe o que essa educadora propôs num dos seus livros? Nós precisamos, de vez em quando, de uma revolução conceitual. Você lembra da Emília Ferreiro, né? De uma revisão conceitual. De uma revolução conceitual. Porque os nossos conceitos, eles podem estar profundamente equivocados. As nossas definições podem estar muito erradas. E é complicado isso, porque a gente vive a partir das nossas convicções. O nosso comportamento, ele não acontece no vácuo, no vão, no limbo. A forma como a gente vive acontece a partir das nossas convicções e dos nossos sentimentos e das nossas convicções. Por exemplo, nós estamos falando sobre o que é a igreja. Eu sei que é temerário a gente começar dizendo que não é, mas eu comecei dizendo que não é a igreja. Enquanto eu relia e preparava a conclusão dessa reflexão, eu pensei que não basta só a gente rever o que é a igreja, porque a gente tem entendido errado o que é a igreja, e por causa disso a gente tem vivido errado o que é para se viver como igreja. Essa revisão que eu tenho feito também abraça, também alcança o que é ser pastor. Eu acho que seria muito legal, é que não dá para fazer isso aqui, se a gente gastasse uns 40 minutos ouvindo o que é ser pastor para vocês. Que conceito vocês têm de pastor? Ou de padre? Porque muitos de nós viemos de igrejas católicas. O que é ser pastor? Tem gente que acha que pastor é Deus, né? Gente, pastor não é Deus, não adore o pastor, porque o pastor, e muito menos um sacerdote católico, não são Deus. Não adore o pastor, não adore um padre, não adore um rabino, não adore o homem. Só quem merece a nossa adoração é Deus. Tem gente que acha que o pastor vai resolver tudo quanto é problema que a gente tem. Que pastor é um handman, né? Aquele pau para toda obra, né? Que o James Taylor cantou naquela canção dele, né? Come, 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 come on. Lembra dessa canção do James Taylor? Vocês não ouvem música do mundo, né? O nome dessa música é handman, de mão. Handman é uma expressão em inglês para o cara que faz tudo, sabe aquele marido dos sonhos? Tem até, outro dia eu estava andando e eu vi uma picape, um furgão escrito marido de aluguel. Fazemos todo tipo de serviços na sua casa, marido de aluguel. Eu falei, se assim a ver esse negócio, ela vai ligar ontem. Porque eu fico ligando para tudo quanto é apólice de seguro que eu faço. Escuta, vocês trocam lâmpada? Não, mata barato também não, né? Tem gente que acha que pastor é isso, é um handman que resolve, faz tudo. Não é, gente. Por favor, não faça isso com a gente. Ok? Tem gente também que acha que pastor é o leão do imposto de renda, ficar dando dinheiro para o pastor. Não dê dinheiro para o pastor. Se você quiser dar dinheiro, dá dinheiro para um necessitado, para um pobre. Se você quiser dar dinheiro, doar parte do seu recurso para algo que vale a pena, ajude uma missão séria. Se você quiser participar de algo que Deus está fazendo no mundo, como já foi dito aqui, seja um contribuinte fiel da sua comunidade. Coloque pão na mesa em que você come pão, entendem? Isso é dizimar, isso é ofertar. Mas não dê dinheiro para o pastor. Tem um monte de coisa errada em torno dos nossos conceitos de pastorado, mas esse não é o meu tema. Só para ilustrar como a gente está perdido conceitualmente, a gente precisa voltar para a Escritura, porque a Bíblia, como dizemos, é a nossa regra de fé e prática. Olha o conceito de pastor que a Bíblia dá.
João evangelista, João de Patmos, naquela ilhota de Patmos, exilado, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, no verso 9, ele diz para a gente o que é ser pastor. Você quer saber o que é ser pastor? Eu vou dizer agora, hein? Estão ouvindo? Então, olha o que o João diz. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Pronto, esse é o meu conceito de pastor. Eu sou teu pastor, Du. Sabe o que isso quer dizer? Que eu sou teu irmão e teu companheiro no sofrimento. Pronto. Pronto. Eu não sou faz tudo que resolve todos os problemas, nem nenhum pastor é. Um pastor é um irmão e companheiro no sofrimento. A gente precisa baixar a bola. A gente precisa tirar esse nosso colarinho clerical, né? Você vai sair de uma igreja e fala, pastor, eu estou indo para uma outra igreja, e ele diz assim, eu não te abençoo, você vai sair daqui sob maldição. Gente, que coisa horrível. Isso devia ser previsto no Código Civil, da cadeia, para quem fala isso. Onde você estava, Emerson, nos últimos domingos? Ah, pastor, eu fui não sei aonde, fazer não sei o que, não sei quem, não sei porquê, não sei como, mas eu fui. Eu digo assim, cuidado, porque você não está sob a minha cobertura espiritual quando você não está na nossa igreja. Sabe essas neuroses da igreja evangélica midiática? Vamos voltar para a confissão do Pedro, então. Simão, filho de Jonas, também conhecido como Simão Pedro, como São Pedro, ele faz uma confissão e dessa confissão brota, nasce, surge, emerge, aparece, se estabelece, para quem crê na Bíblia, o conceito bíblico de igreja. Igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você concorda, Fagner? Esse negócio de ficar repetindo coisa é meio chato, né, gente? Subestima a inteligência das pessoas, mas me perdoe, só hoje. Hoje porque só tem hoje, aqui agora já. Igreja é a comunidade dos que confessam o quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não pode esquecer esse conceito. Senão você vai achar que igreja é um monte de outra coisa. Temos aqui seminaristas, estudantes de teologia, Lucas, Fagner. Igreja é a comunidade daqueles que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendeu isso, Marcelo? Eu sei que para quem torce para o teu time, alguns raciocínios são tanto quanto mais claros do que para outros, né? Pensou que ia te pegar, né? Você está pacífico, né? Só vocês, irmãos. Igreja. Gente, me ajuda. Está sendo filmado. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para todas as câmeras do Júlio. Igreja. Comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou destrinchar esse conceito aí. Vocês vão sair daí com isso só tinindo. Colhem comigo que vocês vão passar de ano. Fica comigo, tá bom? Se não tivermos clara e firme essa definição, irmãos, na nossa mente, mas também no nosso coração, porque eu não sei se vocês conhecem, sabe um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard? A gente não lê mais nem Turma da Mônica, vai ler filósofo dinamarquês do século XIX, né? Mas o Søren Kierkegaard, ele disse o seguinte: a maior distância do universo são 30 centímetros, que é a distância compreendida entre a minha cabeça e o meu coração. 30 centímetros, pode medir. A maior distância possível nesse mundo de Deus são 30 centímetros. Os 30 centímetros que separam aquilo que eu penso daquilo que eu sinto. 30 centímetros. A gente que é crente, a gente que é religioso, a gente que cresceu no catolicismo, a gente que cresceu no protestantismo, no evangelicalismo, a gente sabe um monte de coisa aqui, ó, no coco, na caixa cinzenta, na massa encefálica.
Mas a gente não desce esse trem todo aqui para o nosso coração. Eu queria hoje, primeiro, mexer aqui na minha cabeça, na sua cabeça, na nossa cabeça, mas pedir que o Espírito desça esse treco aqui para o nosso coração, para ver se a gente começa a viver diferente. Se igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então igreja não é prédio. Chega disso, tá bom? Fechado? Fechou? Fechou? Igreja não é prédio. Se igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, igreja não é reunião que você vai ou não vai. Ah, não fui à igreja hoje. Que horas começou a igreja? Hoje não teve igreja. Vai ter igreja aí, seu Gerson? Hoje não teve igreja não, né? A gente começa a basear, fundamentar, alicerçar a nossa compreensão do que é ou não é, do que é ou não é alguma coisa, não a partir das escrituras mais, mas a partir do senso comum, da cultura. Porque o senso comum diz um monte de coisa, né? Diz, por exemplo, se você comer abacaxi, tomar leite, você não pode comer abacaxi ou manga. Mas você pode fazer vitamina com manga. Entendeu? Não tem o senso comum? O senso comum é o que as pessoas falam, essas superstições, essas crendices. Crendice não é fé. Aliás, nem crença é fé. Fé é fé, biblicamente falando. Se igreja é a comunidade dos que confessam, vocês vão ter que me aguentar, vou repetir a beça, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, igreja não pode ser um Walmart da fé. Igreja é um supermercado que eu vou lá e pego o tipo de arroz que eu quero, o tipo de óleo que eu quero, o tipo de azeite que eu quero, e as coisas que eu não quero eu deixo e vou embora, e só volto quando eu preciso de alguma coisa. Igreja é isso? Ou igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque assim como tem muitos jovens e adolescentes ficando com a fulana, tem muita gente indo na igreja. Cara, tempão que eu não te vejo, cara. Eu fui lá na sua igreja. Não estou mais lá, não. Estou indo lá na tal igreja. O estou indo a uma igreja hoje significa estou ficando com alguém. Não há compromisso, não há vinculação, não há permanência. E, portanto, não há cobrança. Eu vou, entro, pego o que eu quero e vou embora. Isso me lembra Benjamin Franklin. Ele foi ler a Bíblia, né? Ele não era crente, ele era deísta. Isto é, ele acreditava numa força superior que teria criado o universo, mas por tédio, ou sei lá por quê, foi embora para Passárgada, foi embora para Shangri-La, para Atlântida, para Nárnia, sei lá para onde. Essa força cósmica sumiu e a gente nós estamos entregues ao outro Deus, ao Deus dará, não é? E aí ele fala assim, mas tem esse negócio dessa Bíblia aqui, ele vai ler o Novo Testamento, ele começa a ler, ele fala, não, isso aqui não. Como assim não? Isso aqui não, dá outra face, perdoar, não, isso aqui não. Ele falou, peraí, abre a tesoura, abre a gaveta, pega uma tesoura e começa a reler. Começa lá em Mateus, Daniel. E tudo que ele não gostava, ele recorta da Bíblia. Se a gente fizer isso com a nossa Bíblia, o que fica, irmãos? Salmo 23, João 3,16, acho que fica, né, Valentim? João 3,16 fica, né? A Bíblia vai ficar slim demais, gente. A Bíblia vai ficar anti-fit. A Bíblia vai ficar light. Vai ficar diet. Igreja não é supermercado da fé, onde a gente vai, retira o que a gente quer e vai embora. Isso é uma aberração da nossa cultura. Igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se não é supermercado religioso, também não é loja de conveniência religiosa, que está aberto o tempo todo para satisfazer as nossas necessidades neuróticas. Domingo passado eu expliquei o que é um neurótico, vocês lembram? Neurótico é o cara que faz um castelo de areia. Aí tem o psicólogo que fatura com isso. Aí tem o psicótico. O psicótico vai morar nesse castelo de areia. Entendeu? Mas tem um terceiro sujeito que é o perverso, que cobra o aluguel. Você acha que não tem
neurótico aqui, que não tem psicótico aqui, que não tem perverso aqui? Estatisticamente, tem um psicopata a cada 100 pessoas. Eu acho que é você, hein? Temos 2 aqui, talvez um esteja pregando para vocês agora. Igreja, irmãos, brincadeiras à parte, mas é sério isso? Igreja não é um lugar onde você vai lá, que está aberto 24 horas e você resolve as suas necessidades neuróticas. Igreja não é clube que você paga uma mensalidade e você fala assim: pastor, poxa, eu fui lá na sala do meu filho e não sei o quê, e aí estava muito quente. Poxa, mas eu sou dizimista. Você pode conversar isso, você pode falar isso de um outro jeito, na assembleia da igreja, com o tesoureiro. Mas não tem um saque aqui na igreja, em qualquer igreja séria. Sabe o que é saque? Sabe o saque? Você compra um produto, vem assim atrás, 0,800. Saque é serviço de atendimento ao crente, ao consumidor, né? Ou ao católico, se for uma comunidade católica. Igreja não é nada disso. Igreja também não é um congresso onde você faz network, você chega assim e fala, aquele ali, eu vou fazer, sabe? O que eu vou ganhar? Essa postura utilitarista da vida moderna. Eu me relaciono só com quem tem algo para me oferecer, entendeu? Igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sendo assim, eles lembram de Paulo. Paulo fala aos filipenses: procurem associar-se com gente inferior a vocês. Que network pode me dar alguém numa comunidade, numa favela? Nenhum. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, nos anos 90 e pouco, tinha uma igreja da moda. Todo mundo estava nessa igreja da moda. Aliás, nos anos 80 tinha uma igreja da moda. Não vou falar qual é. Todo mundo estava lá. Aí no início dos anos 90, aí a bola da vez era outra igreja da moda. Também não vou falar e vocês estão aí deduzindo. Depois, na meados dos anos 90, começou uma outra igreja da moda. Aí vai mudando. Cara, vamos crescer, irmãos. Igreja não é um lugar onde a gente faz network, assim, uau, olha quem está aqui, uau. Igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você, como eu, cresceu numa igreja evangélica, numa igreja católica, você teve muitas crises, não é? Né, Emerson? Já conversamos muitos traumas. Quem mais? Quem cresceu aqui em igreja evangélica, aqui, irmãos? Não tem uns traumas para contar? Sim ou não? Felizmente, não tem mais crises para a gente... As coisas muito esquisitas, né, irmãos? Tinha igreja que você ia, eu ia quando era menino, se a gente levantasse a mão, o diácono falava, pô, irmão, o que o irmão deseja? Está chamando quem? Não pode levantar a mão. Não podia ter bateria. Gente, eu sou subversivo. Eu fiz um abaixo-assinado com os jovens da igreja, Ednei. Domingo passado eu preguei numa da igreja da sua infância, né? Que delícia aquela igreja. A gente fez um abaixo-assinado pedindo para o pastor, para ele liberar, para a gente comprar uma bateria para o louvor. Ele chamou todo mundo lá na sala. O cara era ditadorzão, falou assim, eu quero saber o responsável. Vou começar pelo responsável por essa ideia subversiva. Estou falando dos anos 70, imagina assim, né? Ficamos 3 meses sem poder participar da ceia do Senhor, no dói-code do Senhor. A gente chegava moreno no culto, o pastor falava assim, já sei porque você não foi, você estava na praia, né, irmão? Se Jesus voltar, se você estiver na praia, você vai continuar na praia. Isso não traumatiza a pessoa? As crianças no berçário, vamos cantar um louvor agora para o Senhor, vamos lá. Cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. A irmã Cuca. Eu estava caminhando essa semana e estava revendo mentalmente essa mensagem. E eu fiquei num misto assim de tristeza e de gratidão.
de tristeza por esses traumas, mas de gratidão pela graça que nos cura a todos. Você diz amém ou não? A graça, irmãos, a graça é um absurdo. A graça é um vulcão. A graça é o resumo da Bíblia. Bendito seja o nome do Deus da graça. A igreja da minha infância era denominacionalista. O que é isso? Só a nossa igreja estava certa, estava todo mundo errado. Eu lembro que ia com o papai a pé, a gente não tinha carro, né? Para o culto, ia andando assim, e passamos em frente a uma bela igreja de uma denominação histórica, e aí os jovens saindo, todo mundo saindo assim, alegres, festivos. Aí eu lembro dessa conversa aos 7, 8 anos, eu disse: pai, essa igreja aqui, olha só, as moças estão usando calças compridas, estão usando joias, eles são crentes? Meu pai falou assim: não, meu filho, eles acham que são crentes. Eles acham que são crentes. Ele já reviu isso, graças a Deus. Mas era um ambiente denominacionalista. Parece aquele filme A Vila, daquele cineasta indiano que eu não sei falar o nome dele, né? Tem que ter interpretação de línguas para falar o nome dele, né? A Vila. Quem assistiu esse filme A Vila? Assista. Isso é a caverna de Platão, é o mito da caverna de Platão aplicada à fé. Denominacionalista, só a gente está certo, está todo mundo errado, o que é um pressuposto da seita. Qualquer pessoa de qualquer convicção religiosa que diz que nós estamos certos, está todo mundo errado, o nome disso é seita. Porque isso é um dos indícios de seita, está todo mundo errado. Só a gente está certo. Jim Jones começou com essa conversa também, né? Então a igreja da minha infância era denominacionalista. A igreja da minha adolescência era legalista. A gente não podia ouvir música popular, irmãos. A gente podia ler, por exemplo, Teresa Batista Cansada de Guerra, de Jorge Amado, mas não podia ver o filme Teresa Batista, porque filme não é de Deus. Mas, mãe, eu estou lendo o romance aqui, Teresa Batista. Não, mas isso é porque a professora mandou. É diferente. Olha a lógica do legalismo. Tem uma regra e tem a contra-regra. A gente não podia ouvir música popular, ir ao cinema não podia. Qual era o argumento? Mãe, mas é Dumbo. Dumbo. É Poliana. Os 10 mandamentos. Não, mas nem os 10 mandamentos. Os pastores diziam. Por quê? Olha o argumento. Porque é a roda dos escarnecedores. Um crente não se mistura nessa roda dos escarnecedores. Salmo 1. Que louco, né? Quem é que sabe o que eu estou falando? Do legalismo. Podia cortar o cabelo, né? Tinha até uma música que dizia: sim ou não, sim ou não. Daquela rua prostituída aí de São Paulo chamada Conde de Sarzedas. Sabe? Aquelas gravadoras ali. Sim ou não, dessa maneira Jesus não te leva, não. Sim ou não, dessa maneira Jesus não te leva, não. As mocinhas da igreja não se casam com cristão, vive atrás dos cabeludos, provocando confusão. Meu irmão, sem santidade, Jesus não te leva, não. E como é que é o refrão? Sim ou não, sim ou não. Cara, eu tinha tudo para não ser crente, não sei se você sacou, né? A mulher corta o cabelo, o homem não corta, não. Vivendo sem santidade, provocando confusão. Meu irmão, sem santidade, Jesus não te leva, não. E o refrão? Sim ou não? Gente, isso é opressivo, não é? E falar de sexualidade numa igreja legalista assim. Rapaz, era tanta repressão que quando abria uma janelinha assim, cara, explodia tudo, né? A igreja da minha infância era denominacionalista. A igreja da minha adolescência era legalista. A igreja da minha juventude era ativista. Gente, tinha culto todo dia, culto disso, culto de evangelismo, culto de oração, culto de guerra espiritual, culto dos homens, culto das mulheres, culto dos jovens, culto das crianças, culto dos recém-nascidos, culto dos desviados, culto da saudade, culto do amigo, culto da festa caipira, culto do dia da pátria, culto do dia dos mortos, não, aí também é demais, né?
Gente, era assim. Teve uma época que todo dia tinha culto. Era o culto do culto. Por quê? Porque nessa concepção de igreja está aqui no prédio. E aí tem uma contagem de milhagem do programa Smile da Salvação. Smiles da Salvação. Você fica sem ir a um culto, você perde alguns pontos. Certo? Quem veio de um ambiente ativista? Quem passava o dia na igreja, assim, no domingo inteiro? Ó, se você chorar, aí a gente ia chamar os psicólogos da igreja para impor as mãos, né? E o pastor, quando você não ia, hein? A igreja da minha juventude era ativista. Eu vou repetir, da minha infância era denominacionalista. Tem que arrumar alguma poesia aqui, porque o negócio é difícil, irmão, senão a gente chora, né? A igreja da minha adolescência, sabia, era legalista. Da minha juventude era ativista. A igreja da minha vida adulta, sabe o que é, irmãos? Individualista. A igreja da minha infância tinha esse denominacionalismo? Tinha, mas tinha comunidade. A gente vivia, todo mundo era irmão. A gente passava o domingo na igreja, mas tinha comunidade, irmãos. Minha mãe ia para a reunião de oração do meio da semana, e essa irmã Eronildes, ela fazia brevidades. Eu não sei de onde que veio esse nome, de Minas, né? Fazia umas brevidades. As mulheradas se reuniam assim, mas orava, irmão, mas orava pelo mundo todo, irmãos. Demorava muito, muito. Eles ficavam de joelho ali, eu não sei como aguentar, para que aquilo, Deus não é surdo, eu pensava ali, aquelas 20 mulheres, eu, oh Deus, e orava, e orava, e orava, e orava, e eu falava assim, não, mas eu vou comer as brevidades da irmã Eronildes no final. Vem aqui, Gersinha, a gente comia as brevidades, né? A gente tinha comunidade, irmãos, a gente não tinha carro. Uma das delícias do domingo é quando um diácono que tinha um açougue, ele tinha um Chevette Jeans 79, quem lembra desse treco aí? E eu ficava torcendo assim, Deus, toca no coração dele, Senhor, toca no coração daquele irmão. Ou, eu chamava meu pai, ô irmão, vocês querem uma carona? E eu ia naquele Chevette Jeans 79 atrás, curtindo, assim, o banco era tipo jeans, né? A gente tinha comunidade, irmãos. A igreja de hoje é individualista. Você, para mim, é problema seu. Você, para mim, está com problema, me inclua fora disso. A igreja da minha adolescência era legalista? Era. Mas quando meu pai ficou desempregado, e quando alguém ficava desempregado, os irmãos compravam um monte de cesta básica e falavam assim, olha, querido, você não vai passar necessidade, porque a gente vai cuidar de você. Era legalista, mas tinha comunidade. Vocês concordam comigo ou eu estou num desvario aqui, num surto histórico, eclesiológico da igreja evangélica brasileira? Eu estou surtado, irmãos, ou tinha mais comunidade? A igreja da minha vida adulta, jovem, era ativista, mas uma das atividades era cuidar do pobre. A gente fazia domingo à tarde, domingo à tarde, culto de ar livre. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Vocês são crentes, hein? A gente ia assim numa pracinha, pedia, mendigava lá uma tomada, um interruptor para o dono da loja lá, ligava uma extensão, 2 amplificadores, cantávamos 3 hinos do inário, depois alguém pregava. Domingo à tarde, sol quente do Rio de Janeiro. Mas aí se chegasse um bêbado, se chegasse um necessitado, dizendo, olha, eu não tenho o que comer, não tenho o que fazer, meus pais levavam para casa. Só que minha mãe era alinhadora, ela falava assim, eu vou te dar a comida, mas primeiro você vai ouvir do Evangelho. E o cara se convertia, confessava tudo quanto era pecado, para terminar, porque minha mãe pregava. Eu desmaiei na feira uma vez, porque minha mãe começou a pregar para tudo quanto era barraca, que eu não aguentei, eu desmaiei. Minha mãe era assim, cara. Minha mãe não existe. Minha mãe é extraordinária. Meu pai também. Hoje não, gente. Hoje não.
A gente tem uma reunião, vamos falar aqui de casa, a gente tem uma reunião no domingo. E a gente consegue ficar, às vezes, 2, 3 domingos sem estar junto. Não estou culpando você, eu estou descrevendo um fato, tá bom? Tá, beleza? Estou descrevendo. Porque a minha vida não está mais vinculada com a tua e a tua com a minha. Vamos terminar pensando no que o Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja desse conceito é comunidade, irmãos. A igreja do conceito que Pedro nos anuncia é comunidade. Vamos fazer uma conversa aqui agora? Vamos fazer uma conversa, tá? Chega de monólogo aqui. O que a palavra comunidade evoca para vocês? Pensem aí um pouquinho. Pode erguer a mão e falar. Comunidade, por favor, não use esse subterfúgio assim. É isso que eu pensei que ele falou aqui, pastor. Ou você não fala nada, ou seja original. O que a palavra comunidade evoca para você? Relacionamento. O que mais? Aglomerado de gente. Interação. Entrosamento. Tudo em comum. Partilha. Comunhão. O que mais? Comunidade. Unidade. O que mais? O que comunidade? Comunidade evoca para mim agora a gente não fala mais favela, né? Você fala comunidade. Né? Chamar meus colegas lá na comunidade, tu vai ver, pá, tu vai acordar amanhã com a boca cheia de formiga. Lá no Rio é assim. O que você falou? Um ajudando o outro. O que a palavra comunidade evoca para vocês, irmãos? Vamos pensar juntos. Vamos fazer teologia em comunidade aqui, né, Fábio? Que comunidade? Os jovens aí atrás. Léo, a palavra comunidade diz o que, Léozinho? Ajuda mútua. Por que a gente está perdendo isso, irmãos? Há forças poderosas nos fragmentando, nos separando uns dos outros. Uma delas é o excesso da tecnologia. Eu tenho lido sobre isso, é tanto assunto, é tanta questão, que eu estou em crise quando é que eu começo a falar sobre isso. Tem gente se separando, ouçam isso, tem casais em crise, porque criaram uma rotina assim, se Deus estiver falando com você, receba, tá? Vai dormir cada um com celular, e fica vendo fotinha de bebê, de cachorrinho, de mensagem, de essas coisas relevantes, filosóficas, profundas, sabe? Foto de não sei quem, frase de Clarice Lispector, que Clarice Lispector nunca disse. Frase de Carlos Drummond de Andrade, que parece Paulo Coelho. Fica lá vendo esse negócio, fica 10, 20, 30, 40 minutos, você olha, o marido está dormindo do lado com o celular na mão e a esposa. Nem faz mais aquele negócio. É uma transferência de libido. Você transfere o libido, o desejo sexual, para esse voyeurismo, para essa curiosidade vã e vazia e efêmera de saber o que o outro está fazendo. Ontem a gente teve o Bem Casados aqui, o pastor Luiz e o Daniel, a gente bateu um papo, foi demais, né? Meia horinha ali, a gente só arranhou os temas, né, Daniel? E o Luiz disse o seguinte: chegou uma mulher no consultório dele e disse: pastor, eu estou com um problema, acho que eu estou dependente em Facebook. Aí ele disse assim: é mesmo? Por quê? Caiu a ficha quando eu passei 12 horas no dia no Facebook. Eu somei e vi que eu gastei 12 horas no dia. É lógico que ela não ficou das 7 da manhã às 7 da noite, né? Porque a gente não fica. Quando você posta um negócio lá, muito relevante, vamos falar uma coisa muito relevante que você posta. A foto do churrasco. É uma coisa relevante, não é, né, Vini? Aí quantas vezes você volta para ver quantas curtidas? Então ela fez a conta e ela falou assim: eu estou doente. Um amigo do Daniel falou algo parecido, né, Dani? Um menino de 4 anos, quando ele o pai proibia de usar o tablet, o celular, o menino tinha reações típicas de crise de abstinência, de viciado em droga. Você já foi para um sítio
para casa de alguém e chegou lá e não tem sinal 3G? Não vai dando um negócio esquisito? Vai subindo assim uma coceira, uma fissura, uma noia? Num mundo assim, com tanta diversão, num mundo assim, com tanta distração, num mundo assim, com tanta dispersão, a entretenimento na palma da mão, para que é que eu vou gastar tempo com o sabiá, conversando com ele, esse cara chato, ainda que ele tenha uma mente brilhante? Deixa a careca do irmão em paz. Eu vou terminar, queridos. Há forças muito grandes nos separando uns dos outros. O que a gente vai fazer? Jesus diz para Pedro algo absolutamente impossível da gente não considerar. Ele disse assim: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão engolir a minha igreja. As portas do Hades, do Sheol, do mundo dos mortos. Gente, olhem para o nosso derredor, não é um mundo de gente morta. Entra no metrô e você vê a morte. O que é a morte, pastor? Todo mundo, sem distinção. No vício, não é enrolar baseado isso aqui mais não, tá? Isso aqui é passar as fotos aqui no Facebook, no Instagram. Todo mundo sem distinção, o tempo todo. É uma robotização assustadora. Mas só vê isso quem tem olhos para ver. Só percebe isso quem quer perceber. A igreja é a comunidade daqueles que confessam que Jesus é o Cristo. Olha só essa afirmação. A igreja não é comunidade. Ouça comigo. A igreja não é que... Como é que eu posso dizer isso? Não é a comunidade que cria a confissão. Não é porque você está aqui que você vai crer que Jesus é o Cristo. É porque você crê que Jesus é o Cristo, você vai estar aqui. Não é frequentar uma igreja que vai te fazer crer que Jesus é o Cristo. Você só vai se frequentar, se tornar membro, e se engajar, e servir, arregaçar as mangas, se você crê que Jesus é o Cristo. Porque se você crê que Jesus é o Cristo, irmãos, Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, esse livro é verdadeiro. E se esse livro é verdadeiro, o que está escrito aqui não só se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. E se o que está escrito aqui se cumpriu, está se cumprindo e cumprirá, eu tenho que ficar esperto. Porque um dia eu vou me dobrar diante do Cristo e vou prestar conta dos meus atos. Se você estiver aqui na Anchieta, e aí um policial rodoviário acenar para você parar, tenta olhar assim e dizer assim: que se dane, eu vou embora, eu não reconheço a tua autoridade. Você pode fazer isso? Você até pode, mas você vai prestar contas. Chega uma multa na tua casa, você pode dizer assim: isso aqui para mim não quer dizer nada, rasga a multa e joga fora. Você pode fazer isso. Pode chegar agora o final do mês e você não faz a sua declaração de imposto de renda. Você pode fazer isso? Pode. Mas a gente tem consequências. Tem consequência, irmãos, vivermos uma vida em si mesmada. Tem consequências. A gente está se tornando menos gente. A gente está se desumanizando. Se Jesus é o Cristo, o que o Cristo diz merece a nossa escuta respeitosa. O que ele disse, por exemplo, sobre o amor, não pode ser desconsiderado. O que ele disse sobre o perdão não pode ser ignorado. O que ele disse sobre o fim dos tempos não pode ser esquecido. Ele disse, por exemplo, e a Escritura diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu deixo vocês então com o desafio de ficar com o conceito de igreja de Simão Pedro, do Novo Testamento da Bíblia, ou ficarmos com o conceito de igreja da cultura.
Porque os conceitos da cultura, irmãos, eles são atraentes, não é? Eles são atraentes, eles são sedutores, mas eles não têm fundamento. Eles não têm fundamento, eles não são permanentes, eles são provisórios. Porque há 100 anos atrás a gente pensava algo sobre o casamento que hoje a gente não pensa mais, certo? Há 100 anos atrás a gente entendia a família de um jeito que hoje a gente não entende mais, a cultura muda. Há 100 anos atrás a gente pensava sobre carreira, sobre honestidade, sobre criação de filhos, sobre uma pá de coisa, mas a cultura ela é efêmera e ela vai mudando, ela vai se auto-sabotando e mudando as coisas. Se a gente viver a partir das definições da cultura, a gente está indo para o Beleléu, que é um lugar que eu não desejo nem que o meu cunhado vá. Quem ouve essas minhas palavras, disse o Senhor Jesus, e as põe em prática, comparo a alguém que faz uma casa sobre a rocha. Quem ouve essas palavras que não são do pastor Gerson, mas são palavras de Jesus de Nazaré, e não as obedece, não as considera, eu comparo, disse ele, a alguém que faz uma casa sobre a areia. Sabe o que está acontecendo com a nossa sociedade, irmãos? A nossa sociedade não é mais uma sociedade rochosa, é uma sociedade arenosa, profundamente permeável, qualquer coisa entra, atravessa, revolve, subverte. Não há absolutos mais. Não há valores que se perpetuam na nossa sociedade. E ai daqueles que, como eu estou fazendo agora, afirmam isso, somos chamados de fanáticos. Que o Senhor nos ajude na sua graça. O que é a igreja? Igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo. Confesse que Jesus é o Cristo, não apenas aqui no domingo, durante a semana. Confesse que Jesus é o Cristo, vivendo direito com a sua família. E eu também. Confesse que Jesus é o Cristo, não adorando o vil metal. Porque se Mamão não é Deus, eu não vou adorar Mamão. Você diz amém? Confessemos que Jesus é o Cristo, irmãos, abrindo o nosso coração e a nossa vida para os necessitados. Confesse que Jesus é o Cristo, levando a sério a sexualidade segundo a Bíblia, não usando as mulheres. Pastor, mas eu não uso as mulheres. Se você é adepto, por exemplo, de um conceito de pornografia como algo normal, você reduz o corpo da mulher a um objeto. Porque por trás dessa indústria há bilhões e bilhões de faturamento. Confessemos que Jesus é o Cristo, irmãos, não apenas no domingo, mas na hora que a gente assume as nossas responsabilidades cívicas. Confessemos que Jesus é o Cristo, recuperando o sentido de unidade, de honestidade dos crentes, porque nos anos 70, quando eu lia o jornal no Rio de Janeiro com meu pai, eu lia o Dia, porque era mais barato, né? Tinha o Globo, mas a gente lia o Dia, e aí a gente ia no classificado assim, estava lá, procura-se empregada doméstica, de preferência evangélica, procura-se auxiliar de serviços gerais, OBS, de preferência evangélico, procura-se porteiro de prédio para trabalhar na Nossa Senhora de Copacabana todas as noites, exigência evangélica. Eu lembro disso, meu pai me mostrava. Meu pai dizia, olha filho, como é bom a gente ser crente, as pessoas sabem que crentes são honestos. A gente precisa repensar isso. A comunidade que confessa que Jesus é o Cristo não pode ser a comunidade do cheque sem fundo. Não pode ser a comunidade daqueles que chegam lá no dentista e falam, doutor, a gente trabalha junto um tempão, aí é o seguinte, vou fazer um imposto de renda, faz uns recibos aí para mim, quebra meu galho, você me ajuda, eu te ajudo. A comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo não chegam num estacionamento de idosos e falam assim, filho, não tem ninguém, é rapidinho, e coloca o carro lá no estacionamento, na vaga do idoso ou do deficiente.
A comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, irmãos, tem uma outra ética e tem uma outra moral. Você diz amém ou não? Amém. A gente está passando vergonha. Sabe por que a gente está passando vergonha? Porque aquele pessoal lá da bancada evangélica, que dedicou o voto à tia Lonildes, aos corredores do Congresso, que quase falou em línguas lá chamou o filho para votar. Eles são da comunidade dos políticos crentes. Eles deviam ser da comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu não quero cansar vocês. Já dei o recado. O recado foi dado ao meu coração primeiro e eu partilhei para vocês. Vamos orar. Eu queria chamar os músicos. Vamos tocar esse tema de novo. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo. Não tem gente perfeita aqui, irmãos. Tem gente que quer confessar que Jesus é o Cristo. Não tem gente aqui que não merece repreensão de vez em quando. A começar, eu, Gerson, companheiro de vocês no sofrimento. Mas nós confessamos que Jesus é o Cristo. Estamos juntos ou não?